Olá, meus amigos, muito bom estarmos aqui mais uma vez, no mesmo espírito, buscando a presença de Deus, para que a nossa cabeça seja uma cabeça totalmente preparada para receber o vinho novo, como o odre novo que Jesus disse. Ele diz que não se põe vinho novo em odres velhos. E tudo é uma questão de conceito, tudo é uma questão da forma como você interpreta, como você pensa em Deus. É óbvio que o mundo, a estratégia do mundo, é fazer você pensar em Deus da pior forma possível. É você abraçar e assumir coisas que não te pertencem, que não é seu. E você pega, você assume, você estraga a sua cabeça. E aí, amigo, fica muito difícil. Quando nós falamos ontem aqui, e vocês estão acompanhando, que Jesus, ele diz em Mateus capítulo 6 o seguinte: os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz, será luminoso. Mas se forem maus, ele diz que será tenebroso. E ainda adverte quão grandes trevas serão. Do que ele está falando na realidade? É o que você consegue transmitir como resultado do seu espírito, o estado do seu espírito, que naturalmente é afetado pelas janelas da alma, por seus olhos. O que você vê, o que você sente, o que você pensa, está construindo a sua identidade, a sua personalidade. Você pensa em Deus com conceitos que recebeu. Então, textos da Bíblia vêm até você e você recebe de uma forma impressionante, como inúmeras pessoas hoje se sentem como o que o apóstolo Paulo disse, como escória de todos, como lixo do mundo. Aí vai ficar difícil. Se você abraçou isso e você pensa em você como escória de todos e como um lixo do mundo, porque é assim que você vai agradar a Deus, quando você aprende a sofrer. Ah, mas eu sei, porque eu sou uma pessoa resiliente. Vocês utilizam muito essa expressão, resiliente, a pessoa que transforma, é um alquimista. Vamos transformar aqui um limão numa limonada. Tudo isso é muito positivo, sabendo aplicar na hora certa, no momento certo e no espírito correto. Mas quando você pensa que é uma pessoa que tem essas características, enquanto se rende às circunstâncias, enquanto aceita o que o mundo está fazendo com você, pensando que esta é a vontade de Deus, que Deus tem um plano nisso, pensando que você está sendo humilde, enquanto virou capacho, aquele paninho da porta que eu falei aqui ontem no vídeo, e Jesus é a porta e você é o paninho onde as pessoas limpam os pés. Precisa limpar os pés antes de entrar por ele. Mas é preciso que você seja o paninho que está ali no pé da porta. Para a turma limpar os pés, legal, ó. Pois é, não é Jesus que limpa não, o sujeito, com o poder dele, não. É você, para facilitar, para as pessoas não ficarem, sabe como é que é? Chocadas com Jesus, então você come os diabos, muitas vezes, para defender a reputação de Jesus. Já pensou? Jesus está prezando desse tipo de defesa? Tudo isso conceito de Satanás na sua cabeça. Coisas que o sistema religioso se alimenta, porque pobreza e miséria, meu amigo, é o que dá manutenção a muitos sistemas que existem em nome de Deus. Sabemos que tem muita coisa boa aí tentando ajudar com gente séria, que na maioria das vezes são os que mais sofrem, coitados, porque abraçam conceitos de sofrimento absurdo e o mundo realmente se revela para essas pessoas, impondo sobre eles e fazendo com que elas pensem em si mesmas. Olha, vocês são escória do mundo mesmo. E vocês realmente são o lixo do mundo. E você
tem que se comportar como o apóstolo Paulo. Aí você se coloca na categoria do apóstolo Paulo, imagina. Aliás, tem aqui escrito, preste atenção, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 13, quando ele diz assim: até agora nos tornamos a escória da terra e o lixo do mundo. Você sabe por quê? Ou você acha que Deus escolheu todas as pessoas para passar pelas mesmas coisas que o apóstolo Paulo passou? Porque é vontade de Deus. Deus quer que seja assim. Será que você tem a mesma categoria? Vamos colocar aqui em níveis de competência, né? Será que você está lançando os fundamentos do Evangelho, enfrentando forças espirituais terríveis? Essas cartas chegaram até hoje a cada um de nós, meu amigo, não foi brincadeira. E ali foi uma batalha espiritual violenta. E esses homens, ponta de lança. Só que quem foram essas pontas de lança? Preste atenção no perfil do apóstolo Paulo. Está escrito aqui em Atos, capítulo 9. E Saulo, olha quem foi Saulo. Olha quem foi Paulo, o apóstolo Paulo. Foi Saulo. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes, está aqui escrito, você vai ler aí comigo, contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns deste caminho, dos que estavam ali seguindo Jesus, que eram chamados os do caminho. Se encontrasse alguns desse caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Olha aqui quem era. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Notem que no início está escrito aqui que Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor. Esse é o perfil do homem. E o próprio Jesus diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Na realidade, muita coisa que aconteceu com o apóstolo Paulo, ele estava pagando uma fatura. E esta fatura, quando eu falo sobre isso, é justamente porque quando Ananias, o servo do Senhor, foi levantado para orar por Saulo depois dessa experiência, o Senhor disse para ele: você vai a uma rua chamada Direita, ali vai estar um homem, esse homem chama Ananias, vai orar por você e você vai recuperar a visão, porque ele ficou cego. Quando Ananias soube que teria que orar por Saulo, olha o que Ananias falou, para tu ver o perfil do homem. E respondeu Ananias: Senhor, eu tenho que orar mesmo por esse homem? Há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Essa é a questão. Tudo isso, quando o apóstolo Paulo ele diz a situação dele, ele fala: olha, eu me vejo hoje como escória do mundo, como lixo do mundo, como escória de todos. Você pode ter certeza que ali ele estava colhendo as consequências de uma sentença que foi liberada contra ele no passado. É óbvio que as lutas contra todos que estão em Cristo, que estão no Evangelho, são visíveis, são reais e precisam ser vivenciadas com sabedoria, reconhecendo que a nossa luta não é contra carne ou sangue, ou seja, contra pessoas,
mas contra forças espirituais, principados e potestades, que dominam nas regiões celestiais, na região solo onde nós estamos, no ambiente de trabalho, no ambiente religioso, no ambiente familiar, enfim. Em todas as situações que você se vê cercado por pessoas, que você pode estar sendo vítima do capricho do indivíduo, a ruindade, a maldade, as experiências negativas que teve, os preconceitos, tudo essa coisa que faz parte da natureza humana. E ainda, meu amigo, uma forcinha extra, forças espirituais que manipula esses espíritos caídos, que vêm em cima de você para sabotar o teu caminho, para atrasar a tua vida, para destruir a tua história, para fazer você sentir cada vez mais uma pessoa consciente da sua escravidão e assuma a sua escravidão como condição de vida que lhe foi dada por Deus. E Deus exige que você viva nesses termos, sem reclamar, sem resistir, para que a partir daí você receba uma condecoração de cristão genuíno, de pessoa maravilhosa. Isso pode até alimentar a sua vaidade, quando você começa a perceber que as pessoas admiram o teu sofrimento e o modo como você sofre calado, resignadamente. Enquanto isso, vai morrendo por dentro, vai entrando num processo de autodestruição, vai entrando num processo de quem assume a sua condição, porque logo, se foi Deus que colocou você nisso, você vai resistir, você vai se levantar, você vai reagir, você não vai. Você vai sempre absorver o que o mundo te deu como um conceito, como um estilo de vida, como algo justo, como algo que um cristão verdadeiro deve ter. Então você vai se colocar na categoria de Paulo, que comeu o pão que o diabo amassou, meu amigo, e ali não foi brincadeira. Ah, mas ele não comeu o pão que já comeu, e o negócio foi sério. Ah? E você se coloca na categoria desse homem. Quando você vai ver a sua vida, você nunca respirou ameaças de morte contra ninguém, você não tem esse histórico, você tem o peso que está sobre toda a humanidade. Justiça diante de Deus é trapo da imundícia, quando se trata da natureza humana. Mas você não pode utilizar isso como justificativa, porque a tua dívida foi paga. Jesus pagou a tua dívida. E está resolvida essa situação. Agora, você assume muitas vezes sofrimentos, por quê? Porque você diz, não, está escrito que um bom servo do Senhor, ele precisa pensar em si mesmo como escória do mundo, como escória de todos, como lixo deste mundo. E por que precisa? Porque os apóstolos nos deram um exemplo. Então você assume isso. E você começa a interpretar situações que acontecem em tua vida, muitas vezes por pessoas caprichosas que vêm e maltrata você, te humilha. No ambiente de trabalho, você é uma pessoa que sofre assédio moral, sobre todos os aspectos. Você faz escolhas erradas, porque quem está nessa condição, falamos no vídeo de ontem, raramente vai ter capacidade para fazer escolhas acertadas. Ela vai agir inconscientemente contra si mesma. Vai fazer escolhas totalmente erradas, coisas que têm mais a ver com seu estado de espírito. Ela não se sente merecedora de uma qualidade de vida melhor, porque ela não está aberta para isso. Ela está aberta para o sofrimento e para uma postura diante do sofrimento que ela precisa apresentar. E toda vez que ela reage e começa a pensar em amor próprio, valorização, respeito, dignidade, ela sente culpa. A pessoa se sente culpada porque está começando a cuidar da sua cabeça, da sua saúde, do seu espírito, do seu corpo. E muitas vezes, como não encontra isso nas igrejas que pregam o evangelho, aí parte para o esoterismo, para um esquema espiritualista que faz você esquecer até o nome de Deus. Não é o Deus de Israel que você invoca. Aí você trocou Deus pelo universo. E falar o nome de Deus também para você já causa uma perturbação, o Deus de Israel. E é coisa de igreja. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu me limpar desse conceito. Deixa eu botar aqui universo. Pronto. E aí você substitui o Espírito Santo pela força de Deus, pela centelha divina. Você quer dar qualquer outro nome, porque você quer se afastar de tudo que colaborou para mantê-lo nesse estado de espírito depressivo e totalmente subserviente
e submisso e sem poder. Por isso que tem muita gente, meu amigo, partindo para várias interpretações espiritualistas. Por quê? Porque é mais leve. Agora, por que consideram mais leve? Porque quando olha para o Evangelho, encontra alguém interpretando que você precisa ser a escória de todos e o lixo do mundo para agradar a Deus. Aí o diabo, meu amigo, quando vê que você abraçou esse conceito, ele vem e deita em cima de você, meu amigo. E prepare a pancada, porque ele só vai botar gente ruim no teu caminho. Problemas, situações, você vai se ver humilhado em situações horríveis. Não vai ter força para reagir. Vai desencadear acontecimentos como resultado da energia que você está transmitindo para as pessoas com quem se relaciona. Elas vão captar o teu estado de espírito e vai devolver isso. Falamos aqui no vídeo passado. E daqui a pouco você está sendo bem tratado, mas aquilo muda, as pessoas mudam com você. O que é bom para uma pessoa, para você é péssimo. Por quê? Porque você está operando em uma energia que existe realmente, a energia que organiza as relações humanas. As pessoas se relacionam captando isso, no olhar, no estado de espírito. E nós mostramos para vocês no vídeo passado aqui essa experiência. Você vai aí no Antigo Testamento, no livro de Números, eles entraram na terra, Deus deu ordem para olhar Canaã e voltaram dando um relatório muito péssimo, muito negativo. E o que foi que disseram? Eles disseram que se sentiram péssimo quando viram aquela terra maravilhosa que Deus havia prometido. Disseram, ih, rapaz, nós vimos ali homens de alta estatura, são pessoas maiores do que nós. São pessoas mais poderosas e voltaram, meu amigo, infamando a terra. Aquele velho costume de falar mal do que deseja com sentimento de inferioridade. Voltaram infamando a terra, falando que a terra devora moradores e disseram, olha, quando nós olhamos para aquela terra, nos sentimos como gafanhotos. Que foi esse o sentimento que Faraó implantou na mente daqueles escravos. Saíram do Egito, peregrinaram no deserto, e em condição escrava absorveram isso. Absorveram o conceito de que nasceram para viver naquela condição. Quando Deus mudou a vida daquela gente, que olharam a terra, voltaram dizendo que estavam se sentindo como insetos. E olha o que dizem, está escrito e eu repito. E assim também o éramos aos seus olhos. Olha bem, eles descrevem o modo como eles estavam sendo observados, percebidos. Pois é, isso é muito sério. Eles estão descrevendo o modo como o mundo olha para uma pessoa que não abraça a bênção de Deus em sua vida, que não se sente digno da bênção de Deus ou de algo melhor. Você está vendo como é uma estratégia diabólica fazer você se sentir desse espírito? Se sentir nesse espírito? Por quê? Primeiro escraviza o seu espírito. Depois escraviza a sua mente. E depois, meu amigo, acabou para você. Vai escravizar o seu bolso e toda a sua vida. Então, quando você dá uma olhadinha quem foi o apóstolo Paulo e por que Jesus disse, olha, eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome, você se coloca na mesma condição dele. Quando você vai olhar, rapaz, é um homem sofredor, uma pessoa que já comeu o pão da amargura, não sei aonde, que veio de um inferno, de uma situação, de um casamento mal sucedido, de uma humilhação no ambiente de trabalho, de negócios que tentou colocar e nunca deu certo, uma pessoa que teve uma infância muito difícil e já vem com a cabeça ruim e estragada. Aí cai dentro de uma igreja para receber uma palavra de fé, força e esperança, recebe. Mas junto com esta palavra o conceito, e que para ser um bom cristão você tem que saber que você nessa terra é escória de todos e lixo do mundo. E você, diante disso, deve agir da mesma forma, resignadamente, esperando que um dia Deus te socorra. Aí você prostra o seu espírito. Nós não estamos falando que você deve reagir com violência, reagir no mesmo espírito. Não, é vencer o mal com o bem, sempre. Mas o espírito de quem está na condição da honra, de quem entendeu a posição que se encontra, posição essa resgatada por Jesus, que está escrito que ele nos assentou nas regiões celestiais.
e colocou todos os principados e potestades debaixo dos nossos pés. Quando você reconhece sua posição, a sua condição, aí muda tudo. Aí o mundo começa a lhe respeitar. E aí a luta que você vai enfrentar é com a natureza humana, mas não é algo que vem com a intensidade de colocar você no calabouço da miséria, da alma humana, daquela pessoa que está naquela miséria toda por causa de um histórico de sofrimento que nunca superou. Então fica difícil. Se não mudar a cabeça, como é que vai mudar os teus olhos? E se não mudar os teus olhos, como vai mudar a sua energia? Como você vai ter luz em si mesmo? Como você vai ser uma pessoa atraente? Como você vai colaborar para que a pessoa, quando olha para você, perceba que está diante de uma pessoa que teve uma experiência efetiva com Deus? Um sentimento de honra e valorização que está acima daquela pessoa, daquela necessidade de exigir qualquer tipo de respeito do mundo. Você nem vai precisar. E aí eu repito, aí por isso que Desi Gonçalves entra nisso. Ah, mas ela não tinha o Espírito Santo, ela não lia a Bíblia, mas agia intuitivamente como quem se respeita, como quem se valoriza, como quem estava consciente e não tinha dívida diante de Deus. E veja como isso colaborou com o seu estado de espírito psicológico e como isso contribuiu para a recuperação até de saúde diante de uma doença mortal, de uma seta, de uma doença mortal. A mulher passa dos 100 anos. Eu vejo um bocado de crente morrendo novo, tudo de angústia, meu amigo. Isso vira doença, vira caroço, vira o diabo. E você está aí, adotando um conceito que porque os apóstolos tiveram que passar por determinadas situações, alguns para pagar a dívida espiritual, outros porque tiveram que enfrentar uma força que não é o nosso caso hoje. Pode ter certeza que vivemos hoje, meu amigo, num paraíso, viu? Você insiste em se colocar numa condição de, pois é, paraíso. Hoje não tem luta nenhuma não, meu irmão. O que tem aí é a natureza humana mesmo, resistindo uns aos outros. Qual é a luta que tem? Luta de quê? Quem está perseguindo ninguém aqui no Brasil? Você adora o que você quiser. Você levanta as suas mãos, ó, fala com o Espírito Santo, ninguém vai tomar ninguém. Está tudo certo. O teu conflito é contigo mesmo. E muitas vezes com um vizinho. Aí você coloca isso na categoria de um sofrimento. Aí o diabo vê que você está aberto para esse conceito, aí ele vai vir em cima de você. Aí sim ele vai criar problema. Porque ele sabe que você vai aceitar resignado e isso dentro de pouco tempo vai adoecer você. E aí você, meu amigo, vai para o leito da enfermidade. Que não tem alma que aguente, corpo que aguente alma doente. Né? A Bíblia diz o quê? Que é o espírito que sustenta o corpo na enfermidade. Se o seu espírito está abatido, o corpo vai acabar com mais facilidade. Né? Então pensa nisso, medita em tudo isso e faça o que você achar melhor com essa informação aqui. Tá? Eu não estou muito preocupado se você está concordando ou não concordando, o que eu estou querendo é te salvar. Viu? De situações muito desagradáveis, você colocando tudo isso aí na categoria de vontade de Deus para a sua vida. Mude enquanto é tempo. E eu estou aqui nessa janela falando para você. É porque ainda há tempo. Tá? Antes que algo pior aconteça a você, que sua alma venha definhar e você adoeça. E aí com o espírito abatido, não tem remédio que possa levantar o teu corpo. Nenhuma ajuda sintética vai ajudar o corpo que conduz um espírito morto. Se o seu espírito morrer, o teu corpo vai seguir o mesmo caminho. Então se levante em o nome do Senhor Jesus. A vida que Ele planejou para você é outra, uma qualidade superior a tudo que você conhece. Vamos orar? O horário vai bem puxado aqui, mas é preciso. Vai lá, coloca a mão virada aqui para a tela. Pai querido e santo, nós te apresentamos esta vida que ficou comigo até agora, acompanhando esta fala, esta ministração. Inúmeras pessoas que passou os diabos na vida e o Senhor bem sabe. Inúmeras pessoas que já sofreram muito.
e ainda estão carregando e alimentando o conceito de que precisam sofrer mais, que precisam enfrentar mais dificuldades, que precisam, ó Deus amado, conservar um espírito resignado, totalmente prostrado diante das situações, na esperança de que o Senhor venha ao encontro delas. A questão é que existem muitas pessoas que estão nisso há muitos anos, e o Senhor bem sabe. Inúmeras pessoas estão há 10, 15, 20, 30 anos e mais, que nunca souberam o que é viver. Saíram do Egito, mas continuam no deserto, dando voltas em círculos e nunca entrou na qualidade da vida que o Senhor quer que comece a partir do lugar onde elas se encontram. Como o Senhor Jesus orou e disse: Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. E faça a sua vontade assim na terra como no céu. E nessa oração o Senhor Jesus deixa claro que a tua vontade é que aconteça na terra com estas pessoas o que vai acontecer por toda a eternidade nos céus, que a paz, que excede todo o entendimento e a qualidade da vida, que o céu comece a partir daqui, da terra, do momento em que estão vivendo. Mas muitos ainda alimentam muito e muitas vezes por resistência a coisas que deviam desistir, por situações que somente o Senhor tem poder de transformar, situações que o diabo cria para mantê-los ocupados, para amargurar o seu espírito, para cobrar dívidas, para atrasar a sua vida, para que eles percam o foco e sejam miseráveis na terra. Estenda a tua mão agora e repousa sobre este leito o bálsamo do teu Espírito Santo. Não deixa essa pessoa morrer com esses conceitos que faz e que reforça um sentimento de insegurança, um sentimento de fragilidade, de incapacidade, de abandono. E quantas estão se sentindo abandonadas? Porque tudo o que conhece é o sofrimento. Que a tua mão poderosa repouse sobre esse leito onde o teu povo dorme, e que sobre esse travesseiro repouse o bálsamo da cura e da restauração. Que eles sejam vitoriosos, vencedores, e que esse sofrimento seja totalmente agora suspenso, primeiro na mente, na alma, no coração do teu povo, e depois em suas vidas, com o bálsamo do teu Espírito sobre esse travesseiro, para que nesse momento a restauração, o poder do Senhor, venha levantar, erguer uma nova criatura, capaz de apresentar um odre novo, para que o vinho novo, a resposta e a unção do Senhor venha sobre as suas vidas, para que elas entendam que os desafios da vida e os problemas que surgem são infinitamente mais leves do que tudo que os teus santos apóstolos tiveram que passar enquanto lançavam os fundamentos da verdade que chegou até nós, através da tua palavra e, acima de tudo, pelo poder e revelação do teu Espírito Santo. Dá para o teu povo sabedoria para viver e que eles sejam vitoriosos, e que a unção que está em minhas mãos agora repouse do alto da cabeça à planta dos pés desta pessoa, e que ela tenha uma noite de paz, de restauração e alegria, e que seja vitoriosa e possa construir nesses 6 meses o alicerce do ano de 2023, que será um ano diferente, maravilhoso, produtivo, o tempo que vão recuperar em 1 ano o que não fizeram em 10, porque Tu és o Deus que restaura a sorte dos que entram nesse estado de contemplação e de paz e tornam-se ativos, produtivos e que sejam vitoriosos sempre, porque a Tua palavra assim garante e a Tua bênção está sobre nós. Eu te abençoo em o nome do Senhor Jesus, com esta bênção, com esta força e com esta restauração. Em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que Deus derrame chuvas de bênção sobre a sua vida, que você seja uma pessoa vitoriosa e capaz, e sobre todos os aspectos uma pessoa totalmente diferente. Vigia, ponha a sua mente no lugar e saiba
que Jesus ele está dizendo para você hoje: faça-se conforme a vossa fé. A qualidade da sua vida será o resultado do modo como você crê nele. E ele vai vir ao seu encontro. Exatamente na medida do seu nível de confiança nele e do nível da sua fé. Que seja uma fé saudável, firme e forte e nunca dependente da interpretação do mundo, que muitas vezes, tentando ajudar, consola, estraga e põe você numa condição de subserviência pior do que o que era antes. Aí você antes era um sofredor mundano, agora é um sofredor gospel. E fica difícil, tá? Não quero isso para você. Fique com Deus, uma noite de paz e até amanhã às 22 horas. Inscreva-se no canal, ativa o sininho, compartilha com as pessoas. Faça com que esse vídeo alcance o maior número de pessoas possível. E essa é a sua parte. Se você não fizer isso, esta plataforma vai engavetar esses vídeos, que eu sei que é o desejo de muita gente e principalmente do demônio. Mas se você está entendendo o que você está recebendo, seja generoso e receba, além desta bênção, a bênção de quem compartilha com outros. Os valores e a riqueza que encontra, o que recebe e a bênção que recebe. Poxa vida, faça isso e você vai ser bem sucedido, tá? Beijo bem grande, tenha uma noite de paz e até amanhã. Um abraço forte, sua amiga Tassi Magalhães. Boa noite. Tchau, tchau.